E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Podecor. Esse é o nosso terceiro programa. Eu sou a Tamires. E eu sou a Ashley. E para quem ainda não conhece o Podecor, é um programa que nós traremos os participantes das últimas edições, tanto como professores, ex-alunos, patrocinadores e muito mais. E hoje a gente está com ela, que é publicitária, criadora do Podecor e ex-apresentadora, Marcela Albano. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço imensamente esse convite. É uma nostalgia estar aqui hoje no novo estúdio, adorei o novo cenário aqui e mais uma vez muito obrigada por terem me convidado para estar aqui hoje. Obrigada, Marcela. Nós que agradecemos ter aceitado o convite. E vamos começar aí já contando, né, sobre a ideia do Podecor, que começou em 2022, né? Então, assim, conta pra gente, como que surgiu? Bom, surgiu dentro da sala de aula, a gente fazendo as separações ali das funções para o evento, para o ECOR. E, na verdade, foi o grande Djalma, né? A gente tava ali sentado e o que um vai fazer e tal. E eu tava meio ali olhando aquelas funções falando, ai, gente, mas não tô curtindo, né? Que será que eu vou fazer? Ah, vou fazer redação, então. Aí o Djalma me olhou e falou assim, eu tenho uma função pra você. E a gente tinha... eram aulas seguidas na semana, né? Eu não lembro se no dia posterior eu teria ou se eram 2 dias após aquela aula. Eu sei que ele olhou pra mim e falou, eu tenho uma ideia pra você, eu tenho uma função. Pode falar, Djalma. Nós vamos criar um podcast, vai ser o Podecor e você vai ser apresentadora. Aí eu falei, bacana, legal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou estudar, vou dar uma pesquisada. Foi o boom do podcast, né? Tinham vários podcasts lançando e tudo mais. Falei, então eu vou dar uma estudada e pro próximo mês ele falou, não é o próximo mês. Nós vamos pra rádio agora. E amanhã você já vai apresentar. Falei, como assim, Djalma? Ele, não, só deixa eu terminar o negócio aqui e a gente já vai pra rádio. E assim... a gente criou o Podecor. Naquele mesmo dia, a gente foi pra rádio, trocamos ideias ali sobre como iríamos criar a pauta e tudo mais, e na mesma semana a gente já começou a apresentar. Jeitão de Djalma de ser, né? Totalmente Djalma. Muito Djalma. Foi uma experiência doida, né? Começou muito do nada, pelo jeito que você disse. E como foi pra você participar desse projeto assim, tão repentinamente? Porque você não imaginou que você, do nada, ia virar apresentadora de podcast. Não imaginei. Mas, assim, um ponto positivo foi que o bichinho da rádio me picou, né? Desde o primeiro dia que eu entrei na rádio, eu já fiquei apaixonada, encantada e tudo eu queria fazer. Então, foi justamente por isso que eu acho que ele teve aquele insight de falar pra eu ir. Porque, assim, eu tenho um certo feeling ali de conseguir, eu só precisava dos caminhos, né? Então, por onde nós vamos começar? Como nós vamos fazer? E no momento que a gente entrou na rádio, ele foi dando os direcionamentos. Então, vamos pensar, quem a gente vai trazer primeiro? E o bacana foi que, assim, a minha turma o ECOR tinha parado por conta da pandemia. Então, a minha turma que voltou com o ECOR presencial. Então, tinha muita coisa para falar. Tinha aluno que foi o idealizador do ECOR, o aluno o que eles fizeram quando era no presencial, como foi a pandemia. Então, tinha muita pauta ali. E a gente começou a lembrar de nomes de ex-alunos e o Djalma, na época, ele deu todo um apoio, um suporte para a gente conseguir ir atrás desses participantes, né? E isso ajudou muito. Então, naquele momento, eu já tive um norte, assim... pô, quem é esse aluno? Ah, o William, que eu lembro que ele foi o primeiro entrevistado. E o William foi um dos idealizadores do ECOR junto com o Djalma. Então, tinha muito assunto para falar. O primeiro deu um frio na barriga, deu um certo medinho, assim, porque nunca tinha feito, né? Mas depois daquele, a gente já ficou mais solto, mais leve, sabe? Então... foi uma experiência incrível para mim. Legal. E para quem não sabe, a Marcela, para mim, é uma das minhas inspirações de estar aqui, porque em 2022 nós estávamos com os lugares trocados, né? Você estava me entrevistando, né? E eu participando também com o maior frio na barriga, e foi super bacana, muito interessante. E dentro dessa sua experiência,
os desafios, né? Que vai ser muito importante sua resposta pra gente já saber o que a gente vai encarar. Já se preparar. Com certeza. Acredito que o maior desafio mesmo foi a parte de montar o planejamento, porque é semanal. Então, a gente começou em maio, o ECOR ia ser em outubro. Como que a gente ia conseguir tanta pauta até chegar o dia do evento? Então, para você pensar no convidado, você precisa pensar no roteiro. O que eu vou falar até chegar? Porque a grande questão, que é o que a gente fala das redes sociais, de uma apresentação de podcast, é o conteúdo que tem que ser de qualidade. Não adianta a gente querer ficar enchendo linguiça, porque não vai rolar. Então, o grande desafio foi pensar nesse roteiro, nesse storytelling aí, do primeiro episódio até o último. Foi muito desafiador. Por isso que é importante, uma coisa que o Djalma sempre falava, planejamento, que é chato, mas ele é imprescindível, porque foi por meio dele que a gente conseguiu montar uma pauta de apresentações até o dia do evento. E foi incrível, assim, foi um assunto linkando com o outro, sabe? Foi muito bacana. Legal. E realmente para nós, né, essa parte de planejamento é muito importante. Graças a vocês, né, a gente já tinha essa referência, então para nós foi um pouco mais fácil, né, porque para vocês já foi tudo muito novo, como começar. Então a gente entendeu que a ideia do Podcor é esse TBT, né, de trazer as pessoas que já participaram para trazer essa experiência e para assim, influenciar, incentivar quem vai participar do ECOR, porque como você disse, a gente começa, somos os primeiros a se apresentar. Porque o evento em si ele vai ser realizado lá em outubro. E a gente precisa ficar alimentando essa expectativa e trazendo realmente conteúdo relevante, principalmente por ser um evento universitário, trazer essa credibilidade que muitas vezes é deixada de lado porque as pessoas ficam negligenciando às vezes, né? Aluno, não, eu vou participar só para ganhar nota, só para poder ganhar a tal da hora complementar. Hora complementar, E que isso, assim, não é só isso, né? Então, o que para você foi tirado, assim, de exemplo? O que talvez você faria de diferente ou que você, assim, acha que foi também um ponto, assim, que você acertou muito e que foi te ajudando a continuar, né? A levar todos esses programas até o próprio ECOR acontecer? Eu acho, assim, o cenário ajudou muito. Então, como nós somos a gente foi o retorno do ECOR, o cenário ajudou. Porque tinha muita coisa para falar, tinha muita coisa para buscar, para relembrar. Como teve essa pausa, então deu aquela esfriada. Então a gente retomou rede social, nós fomos retomando tudo, fomos relembrando, né? E tinha gente que tinha esquecido como que era. Então, assim, cenário triste, pandemia, mas dali nós tiramos uma oportunidade. Porque teve muito assunto que a gente conseguiu retomar, relembrar e retornar ali. Então, foi um cenário, assim, ideal. E eu acho que para vocês também acaba sendo, porque a gente veio de um cenário pós-pandemia e vocês estão agora com o Podcor novamente, né? Tá, uma coisa tá puxando a outra, vamos dizer assim. Então, a gente vai tirando oportunidade desses momentos aí que acontecem. Legal. E além do Podcor, você também teve outras funções, né, dentro do ECOR. Conta um pouquinho mais pra gente. Sim, aí eu me empolguei, né? Porque aí eu comecei a apresentar, eu só queria falar, né? Porque a gente tem essa... Depois que o bichinho pica da comunicação, acabou. E no dia do ECOR, eu fui a apresentadora do evento junto com o Rony. E foi assim, naquele momento deu não que no momento do podcast não dava, mas é que eu fico mais à vontade, descontraída, eu sinto que é um bate-papo mais informal, gostoso, né? Agora, você pegar o microfone, apresentar para várias pessoas, nossa, aí eu falei, meu Deus, aí deu um frio na barriga, deu aquele momento, assim, de dar um branco, de dar uma esquecida, mas aí, graças a Deus, tinha o Rony ali, então eu ia jogando a bola pro outro, mas foi uma experiência também encantadora. E, assim, é que eu não posso
eu vou dar um spoiler aqui, eu não posso dar uma notícia que eu queria dar muito hoje, mas eu não vou conseguir dar, mas eu vou voltar para falar. Mas eu falo uma coisa para vocês, aqui dentro abrem muitas portas e muita oportunidade, porque a partir dos programas que eu gravei, ele vale como um portfólio para fora. A gente é visto. Então, se você quer um trabalho na área da comunicação, pô, não adianta você pôr no papel, né? No papel vale tudo. A partir do momento que você pega aquele vídeo e mostra, olha aqui, sua credibilidade vai lá em cima. Então, eu dou muito valor. E por isso que eu fiz questão de vir mesmo. E a questão que você comentou, né? Ah, é aluno, não tem credibilidade, é estudante. Era um ponto que a gente falava muito. E quando a gente ia buscar patrocínio, alguns a gente percebia que tinha esse lance. Ah, faculdade, né? E outros não. A gente teve muito patrocinador que falou, não, eu dou valor sim. Porque é um trabalho sério. É um portfólio, é a sua porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, tanto a rádio quanto esse momento de apresentadora no evento, me trouxe... os dois momentos me trouxeram muitas oportunidades. Isso que você citou, a gente até havia comentado com o Djalma no programa que a gente gravou com ele, sobre assim, é tão importante a nossa comunicação como alunos com os patrocinadores, mas existem muitos talentos que os patrocinadores têm que ter esse olhar, né? Inclusive com você aconteceu, então às vezes o patrocinador, ele negligencia, né, como eu disse, por ser aluno, só que às vezes o profissional que ele tanto precisa, que ele tanto procura, vai estar ali naquele aluno que está se dedicando, que está colocando a cara, que está errando, porque como a gente sempre fala, por mais difícil que seja a gente encarar essa realidade, a gente não quer errar, mas é esse momento aqui de errar, de assim, testar todas as possibilidades, a gente passa por todas as áreas, né? Sim. Então, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, a maioria das vezes já entra com uma mente, eu quero criação. E na hora que vê, tá no planejamento. E puxando esse gancho, como que foi para você entrar, né, na faculdade? Qual que foi a expectativa? Você entrou pensando numa área e já foi para outra? Ou desde sempre você já sabia que era isso? Não, eu entrei pensando em uma coisa e fui para outra coisa totalmente diferente. Eu falo que na nossa área, em todas, né? Mas o que acontece? A nossa área ela é muito abrangente. São muitos braços dentro da nossa área. Então, eu acho que, para nós, o autoconhecimento é o mais importante. Porque eu entrei na faculdade já trabalhando na área. Então, eu trabalhava na área política. A minha cabeça veio totalmente pensando em outras coisas. E eu tinha o feeling pela criação. Não que eu não goste, eu gosto muito até hoje, mas a hora que eu entrei, que eu entendi o papel do designer, né? Que você começa a estudar, a entender mesmo, a aprender, a ver a parte técnica. Falei, caramba, não era o que eu pensava. Mas assim, não que eu me decepcionei, nada disso. Mas eu vim com uma coisa na cabeça e eu vi que era outra. Que era diferente do que eu estava imaginando, né? E a minha bagagem foi me levando para algumas áreas que no meio do caminho eu fui me perdendo do que realmente queria fazer. Só que no fundo eu já sabia. Eu falava, gente, eu tô vindo para cá, mas... Tá bom, eu vou porque tudo é aprendizado, é bagagem, é crescimento. Para o nosso currículo, eu acho importante a gente passar por várias áreas. Porque quando a gente passa por várias áreas, a gente pode não atuar nela. Mas quando a gente se depara em alguma situação, a gente tem propriedade para falar. Porque a gente sabe do que a gente está falando, a gente pôs a mão na massa e entende aquilo. Então, assim, eu sou muito grata ao caminho que eu tive, aos caminhos que a vida foi me levando ali. Eu falo que eu sou até privilegiada por conta disso. Porque eu cheguei no momento que agora eu tô indo para onde eu quero. Que foi o laboratório da rádio que me despertou. Então, a gente vai descobrindo as nossas habilidades aqui dentro do curso. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é muito importante. Porque, às vezes, a gente tem habilidade dentro de nós escondida.
a gente nem sabe. Então, a hora que você começa, por exemplo, falar no microfone, apresentar um programa, apresentar um evento, mexer, né, criar um evento, você fala, gente, eu posso ser, que trabalha na área, né, me fugiu agora a palavra, posso ser produtora de evento, às vezes nem passou isso na sua cabeça. E aí você começa a produzir um evento dentro da faculdade e fala, caramba, eu quero ser produtora de evento, eu vou me especializar nisso. Então, o curso você vai, assim... Você começa a despertar coisas que às vezes nem você imagina que tá ali dentro, sabe? Tá adormecido. Sim. E você é uma própria quebra de estereotipo, por quê? O pessoal da rádio é muito vinculado ao jornalismo. Então, quando a gente começou a faculdade, que a gente, por mais que tenha lá no currículo da faculdade a parte da rádio, a gente pensa assim, poxa, mas a gente... é publicitário, a gente não quer saber disso. A gente quer saber de criação, a gente quer saber de agência e tal. E não, e a gente esquece que antes da publicidade e propaganda vem a comunicação social. Exato. Até no próprio nome do curso, né? Então, isso é muito importante porque os alunos, às vezes, não querem nem se dar a oportunidade de experimentar a rádio, né? Acha chato, acha que é coisa do passado, mas olha aqui, a gente hoje apresentando um podcast que é algo audiovisual, mas é totalmente da essência da rádio. Exatamente. E um ponto que eu ia trazer aqui, que eu já vim com isso na cabeça, e você já falou agora, então eu vou adiantar esse assunto. Todos estão acompanhando a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E saiu uma matéria essa semana, eu até publiquei nas minhas redes sociais, falando que eles estão se comunicando pela rádio. Por quê? Primeiro, estão sem internet. Os poucos pontos de internet que tem, começou a sair muita fake news. Então, o pessoal que está lá ajudando, eles levaram um rádio a pilha. E eles estão recebendo todas as informações do que está acontecendo no mundo pela rádio. Então, assim, gente, aquela história, né, que eu escuto falar desde não sei que idade. Quando eu entrei na faculdade, eu escutei. Eu ainda escuto, a rádio vai acabar. Não vai acabar. E, assim, em meio a essa tragédia... E isso só ficou comprovado que não vai acontecer. Porque é o canal de comunicação protagonista desse momento. E é esse canal que tá deixando esse pessoal mais, assim, calmo, né? E vendo o amor que o mundo inteiro tá emanando para eles. E recebendo as informações de forma correta. Porque na rede social, infelizmente, tem essa questão da fake news que ninguém consegue brecar. E no veículo de comunicação, que é a rádio, de credibilidade, não vai sair uma mentira ali, né? Então, é um ponto, assim, muito positivo. E o tema do nosso Record desse ano é trazendo a essência da comunicação humana. E eu queria saber o que você acha dessa nova era da tecnologia em relação à inteligência artificial, com a essência humana. Se você acha que vai agregar muito na nossa área, se vai atrapalhar um pouco... Qual a sua experiência com isso? Eu acho que tem tudo para agregar, mas tudo depende do ser humano. Tudo que acontece de bom e de ruim, a culpa é única e exclusiva nossa. A gente tem que saber usar a ferramenta. Hoje eu trabalho em uma empresa, atualmente estou trabalhando em uma empresa de tecnologia, e quando surgiu, que deu o boom da IA, o meu diretor logo falou, vamos ver, experimenta, porque a gente é da área da tecnologia, a gente tem que saber onde a gente está entrando, com o que a gente está mexendo. E o primeiro que eu usei foi o ChatGPT. Então, assim, é uma ferramenta que ajuda muito em questão de tempo, otimiza tempo, assim, absurdamente. Enquanto porque a nossa área é assim, está fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Então, quando você vai parar para criar um conteúdo, pensar em uma redação, a gente sabe que a inspiração é demorada e tudo mais. Então, ela é uma ferramenta que ela ajuda demais. Mas eu não acho que ela vai substituir o ser humano, por exemplo. Porque você pode dar as coordenadas para ela, o direcionamento, ela vai te trazer uma coisa assim, você vai ter que dar seu toque. Não é 100% correto. E às vezes você faz uma pergunta, ela te manda outra, uma resposta, que você fala, meu Deus, não é isso.
Na verdade, é assim, não adianta você falar, faz um texto pra mim. Gente, não vai rolar, não vai vir. Então, você praticamente vai já mandar o texto que tá na sua cabeça, né? Um resumo, papapá. Pode dar pra ela te ajudar a montar aquele texto, mas aquilo não vai ser porque você vai ter que revisar e você vai ter que dar o seu toque, porque não vai vir 100%, vai vir algo totalmente robotizado. Então, acredito que é uma ferramenta de apoio, sou a favor sim, mas não é substituível. Má, e voltando um pouquinho pro Podcor, conta pra gente alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu assim, que toda vez que você lembra do Podcor ou do próprio Ecor, você lembra desse momento. É um momento que era muito engraçado, porque a gente gravava, então tá todo mundo olhando aqui e acha que é só isso daqui. Mas temos os bastidores, e os bastidores eram muito engraçado, porque o cenário que a gente ficava lá era diferente. Então, a gente ficava lá dentro do laboratório com aquele vidro, né? E o pessoal, os alunos, ficavam ali do lado de fora, sentados. Então, tudo que rolava de assunto, eles iam escutando ali e rolava as micagens, né? Então, às vezes, saía um erro, alguma coisa, e a gente nem podia olhar, porque senão a gente ria, então a gente tentava não se misturar. E teve um episódio que a gente gravou, eu não me lembro agora quem foi o convidado, mas assim, o combinado era a gente fazer meia hora de programa. E o programa foi para 1h10, 1h15. Porque o assunto estava muito bom. Então a gente começou, e o pessoal começou a ficar desesperado para ir embora. Porque assim, quem tá aqui, o assunto vai rolando, a gente vai conversando. Agora, quem tá sentado lá escutando, chega uma hora, começou a dar o horário de ir embora e eles queriam ir, não queria mais ficar escutando a gente ali, né? E começou. E o Djalma prendeu todo mundo. Não, enquanto não acabar, ninguém vai embora. Gente, então, a hora que a gente saía, todo mundo xingava. Pô, olha no relógio. Aqui, é um desafio, tá, gente? Cronometrar o tempo. Ainda mais se o papo é bom, você vai embora. E o pessoal querendo ir depois, na hora que a gente saiu, quase fomos linchados do lado de fora, né? Porque eles queriam matar a gente. Então, eu lembro desses episódios dos bastidores, é muito engraçado. E aí, em contrapartida, teve um que era da parte esportiva. E os meninos piraram, né? E aí virou um lance que o nosso entrevistado começou a falar coisas super interessantes, começou a rolar assunto de futebol e tal. E aí os meninos queriam entrar lá pra começar a fazer pergunta e não podia, não tinha como, né? Então virou aquele desespero e eles lá do lado de fora perguntando e a gente tentando pegar as perguntas pra interagir. Então essa interação ali era muito legal. Tinha o dia que a gente quase era linchado porque ultrapassava, e tinha o dia que eles queriam invadir o estúdio para participar, mas aí não podia, né? Tem todo um protocolo que não dá. Se todo mundo entrasse ali, ia... Então essa parte era muito gostosa, era uma delícia. Bacana. E assim, no Ecor, você participou como apresentadora do Podcor, você também participou como apresentadora do Ecor, como a gente já havia comentado aqui. E teve mais alguma função ali que você precisou acudir ou que não, você ficou só nessas duas mesmo? Não, eu fiquei mais. Quando o Podcor começou, a parte de assessoria, de convidar, era eu que fazia. Então, depois, assim, não lembro depois de quantos episódios que entrou uma pessoa para me ajudar, porque aí começou a ficar muito sobrecarregado. Então, mas os primeiros de entrar em contato, de elaborar as perguntas, porque, né, tem todo esse preparo antes, né, de avisar o convidado para ele já vir. Então, era tudo eu que fazia. E, às vezes, acontecia de textos também. Então, às vezes, um texto para rede social, não me lembro, mas tinha algumas partes ali que tinha texto que eu ajudava, que eu acabava... Porque como a gente está aqui, a inspiração vem. Então, às vezes, você fala, nossa, já deixa eu fazer aqui rapidinho, já manda o negócio pronto, né? Então, parte de texto, assessoria, até um pouquinho do planejamento, acabei entrando ali, não teve como fugir. No próprio dia do evento mesmo, a parte de organização, até buscar convidado eu fui. Peguei meu carro e fui buscar, porque o convidado teve um problema com o veículo dele, ligou, não vou conseguir e tal, peguei meu carro, fui
e trouxe ele pra cá. E ele era apresentador da TV Tem. Eu falei, ai meu Deus, eu vim assim, né? Eu nem consegui dirigir direito. Aquele friozinho da barriga. Então, a gente acaba fazendo de tudo. Muito de tudo um pouco. Porque a gente, né, agora participando, nós estamos muito envolvidas na parte do Podcor, só que a gente tem um grupo lá que a gente fica por dentro de tudo que está acontecendo, né? E essa parte de organização, de cada um ter sua função, essa experiência que você passou é muito interessante, porque às vezes a gente fica travado, essa aqui é a minha função, eu vou fazer só isso, e tipo assim, que se exploda. E não é por quê? Porque no final das contas, somos todos unidos, né? Exatamente. É importante a separação das funções para não sobrecarregar ninguém, mas ao decorrer pode acontecer várias coisas, como alunos que trancam a faculdade, e o evento, ele tem que acontecer, né? Seja com 10 alunos, 5 alunos participando da organização, ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Então, esse momento de não vou pensar, eu vou agir, eu vou fazer para acontecer, né? Isso é muito importante porque às vezes a gente se trava nisso e pode atrapalhar até o nosso próprio processo, né? Ali dentro do próprio encontro. Porque vai que em uma dessas a gente também precisa de uma ajuda, né? Exatamente. E tá sendo bem legal com nós, né? A gente, igual aqui nesse momento que a gente tá gravando, a gente tem o acompanhamento dos meninos que estão ali, né? Os bastidores. Os bastidores. Então, assim, isso é muito importante, porque eles não estão ali só para fazer a função deles, eles estão apoiando a gente ali também, eles estão, inclusive, até fazendo a parte da divulgação, que é poder estar aqui com a gente, podendo captar as imagens, os conteúdos, e então, assim, isso pra gente é muito gratificante, né? E acredito que para você também foi muito gratificante ter aproveitado esse momento também dessa ajuda. Uma coisa puxa a outra, isso é fato. Uma função puxa a outra. E se eu deixar de fazer minha parte, eu vou prejudicar a sua. É igual o baralho, quando você empilha, empurra um, sai caindo o restante. Na minha turma, tivemos muitos problemas em relação a isso. Minha função é essa, eu vou fazer só isso daqui e acabou. Prazo, então, ao invés de fazer com antecedência, deixar para fazer no dia... Dá um impacto, não adianta. A própria apresentação mesmo, quando eu comecei apresentando sozinha, aí no meio do caminho entrou uma apresentadora, mas não ia toda semana. Então, assim, o programa, a pauta tá montada, já tínhamos todos os dias o cronograma das datas que os convidados iam, então não podia faltar. Mas, como eu já tinha começado a apresentar sozinha, eu tinha uma certa segurança, então eu já comecei aí um pouco preparada. Mas é chato, porque você já vai pensando no bate-bola. Se você apresenta sozinho, você já vai com uma perspectiva ali. A partir do momento que você tá com uma companheira do seu lado, você já vai pensando ali no bate-bola. A hora que você chega, que ela não aparece, aí você tem que repensar tudo de novo. Aí você já tá com aquilo montado, né? Então começou a ficar uma coisa assim, que começou a atrapalhar. Mas aí, vamos assumir a bronca e a gente já começa a se preparar para o novo cenário. Então, eu vou pensando que vai, mas se não for, então eu vou mudar o repertório. É trabalhoso? Mas eu tiro muito proveito desse tipo de situação, porque é aqui que a gente aprende mais. Então, se eu puder dar uma dica, um conselho, eu sei que é desgastante. Gente, nossa, é terrível. Vocês vão ver a hora que chegar o TCC. Meu Deus. Nem fala nesse nome. É o tal do trabalho em grupo, né? Então, seres humanos, tem falha, tem erros. Não é todo dia que um vai estar bem, às vezes um não tá. Vai ter uma semana que a pessoa vai falar, não dá, tô sobrecarregado, tô surtado, não vou fazer, me ajudem. Então, tem que estar preparado para tudo. Não é fácil, é desgastante, mas é dali que vocês vão aprender. Então, assim, por isso que eu falo, era parte dele, era para ele ter feito, ele não fez, vou ter que fazer. Faça, porque você vai estar ganhando. Deixa ele. É desgastante? É desgastante, mas você tá aprendendo algo a mais. Então, sempre é difícil ser otimista, assim, o tempo todo. Mas coloca isso na cabeça, porque no fim, só quem faz...
O sobrecarregado é o que mais aprende. Faz parte do processo. Trabalhar em grupo não é fácil. É verdade, Má. E tudo que você trouxe aqui, a gente já tá vivenciando um pouco na pele aí. E é literalmente isso, é saber driblar, não se estressar, não... igual você falou, do mesmo jeito que às vezes a gente tá sobrecarregado, o outro também tá, e é um ajudando o outro, né? Nem todo dia a gente vai estar bem. Além do mais que, não é só aqui, a gente tem a casa, tem o trabalho. Exatamente. Muitas coisas, tem pessoas que além de estão estudando, tem família, tem filho, tem marido, tem várias coisas, tem mulher em casa. Então, assim, é igual você falou, também ter a humildade de falar, ó, eu não tô bem, hoje não tá legal, você me ajuda? Semana que vem, sei lá, eu vou lá e faço, tipo, tua parte, ou a gente resolve lá na frente, porque, é igual você falou, é daqui pra fora 1000 vezes mais pesado, né? Com certeza. Aqui ainda aqui é faculdade, então assim, tudo bem, mas e lá fora? Será que a gente vai ter essa maturidade? Aqui é o começo de tudo. E, gente, é inacreditável. Às vezes a gente escuta o professor fala, e tá falando porque... Mas tudo que você aprende aqui, que você coloca em prática aqui, lá fora é igual. Se não, pior. A única coisa que muda, eu já falei sobre isso, eu gosto muito de bater nessa tecla. Você pode, por exemplo, você aprendeu a fazer um planejamento aqui de uma forma. Então, você abre um PPT, somente 2 slides com, né, objetivo, 3 perguntas. Então, quando você sai, que você vai para uma empresa, te pedem um planejamento. Você vai montar o planejamento com aquele PPT, aquele formato. Seu diretor vai olhar, seu líder vai olhar, falar, não quero assim. Vamos mudar esse formato, tem que incluir mais informação. Você pode mudar o formato do arquivo, a cor, o ícone, a disposição do logo, mas o conceito é o mesmo. É exatamente a mesma coisa. Um briefing, o professor te passa o briefing ali, lógico que ele vai passar com umas perguntas que você fala, meu Deus, porque ele vai detalhar para você realmente aprender a fazer um briefing de qualidade. Quando você vai para o mercado, você vai passar um briefing numa agência, então a agência já tem o briefing padrão dela, que vai ser diferente do briefing que você fez na faculdade. Talvez com menos perguntas, talvez com mais. Perguntas mais descontraídas. Tem briefing que tem perguntas até de estilo musical. O que a pessoa gosta de ouvir, qual cor que ela gosta. Porque você tem que entrar na essência do cliente, né? Mas o conceito do briefing vai ser o mesmo que você aprendeu aqui. O arquivo vai ser diferente, a cor vai ser diferente, a fonte, mas o conteúdo, o conceito vai ser o mesmo. Então, o máximo que puder pegar, sugar, que é isso mesmo, a palavra é essa, né? Não é uma palavra legal, mas é isso, absorver. O máximo que puder absorver daqui, porque o mercado e ele é exigente. E a partir do momento que você se forma, aí acabou, não tem desculpa mais. Por mais que você está em processo de maturação no mercado, criando bagagem, mas a cobrança ela é maior porque você já está formado. O conhecimento técnico você já tem, então agora é só você colocar em prática. Então, não caiam na pilha de surtar e estressar porque o coleguinha não está fazendo a parte dele, porque o coleguinha não vai sair do lugar. E depois, quando vocês forem para o mercado, quem vai voar vai ser vocês. Quer saber? Até aproveita, tá, gente? Se vocês estão acabando fazendo aí mais de uma função, agradece, porque vocês que estão ganhando conhecimento. Má, quero agradecer muito sua presença, viu? Realmente foi um conhecimento, uma bagagem para nós, principalmente aqui, hoje, na mesma função que você se encontrava há 2 anos atrás. Desejo muito sucesso para você nessa sua nova jornada, né? E que você continue inspirando cada vez mais pessoas. Você tá, com certeza, no caminho certo. E nós aqui, com certeza, na próxima oportunidade, chamaremos você novamente para participar. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Eu falo que
quanto mais eu for convidada para vir, mais eu venho. Só para finalizar, uma coisa que é engraçada, que eu falava assim, quando acabar a faculdade, eu não quero nem passar na porta. E eu sou uma das que quero estar aqui. Então, quando fala, eu venho com o maior prazer, eu sou apaixonada, eu sou muito grata aos meus professores, a tudo que eu aprendi aqui. Então, eu venho com o maior prazer e, pra mim, de verdade, é muito gostoso e é até engraçado, assim, eu estar aqui do outro lado, né? Falo, nossa, eu nem acredito que eu me formei, que aconteceu tudo que aconteceu. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por terem lembrado de mim e o que vocês precisarem, eu tô sempre à disposição. Nós que agradecemos. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso 3º programa do Pod-Ecor. Quero deixar lembrado para vocês que o nosso programa é toda sexta-feira, a partir das 20 horas, aqui no canal do YouTube. E também estamos em outras mídias. Instagram, Facebook, TikTok. Só colocar na barra de pesquisa Ecor Unirp que vocês já encontram a gente lá. Até mais!